Pod Mútua, o podcast da Mútua RS, trazendo conteúdos e novidades para você. Olá pessoal, meu nome é Márcio Marum, sou engenheiro civil, sou diretor financeiro da Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do Rio Grande do Sul. Estamos mais um novo episódio do Pod Mútua, importante veículo de comunicação entre os profissionais e a comunidade, discutindo assuntos de interesse importantes para a nossa classe profissional e para o Estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. Eu sou o Pablo Palma, diretor-geral da Mútua do Estado do Rio Grande do Sul. Tenho o prazer de, novamente, aqui junto com o Márcio, conduzir mais um Pod Mútua. A gente pede, então, que vocês se inscrevam no canal, deem joinha, repliquem, repostem, façam tudo que for possível para divulgar, né? E hoje a gente tem mais um convidado ilustre aqui. Eu tenho, o prazer de apresentar, o Júlio César Saleker, um profissional diferenciado que tem uma trajetória muito grande aí no setor de energia, Hoje é diretor da Sertel, que é uma cooperativa lá da região do Vale do Taquari, tem uma abrangência em mais de 40 municípios, Então, uma cooperativa bastante importante nesse setor. Tem também um trabalho muito bacana, assim, nos comitês de bacia, Estou lá no nosso comitê de bacia, no Taquari Antas, Então, já dei um pequeno spoiler aqui do que ele vai trazer para nós, Mas fica à vontade, Júlio. Aí a casa é tua. Tá bem, então, é um prazer para a gente estar junto no Pod Mútua. Pod Mútua. Isso, Pod Mútua. Maravilha a nossa caixa de assistência. E é nosso sócio, Júlio? Com certeza. Sócio beneficiado já também com alguns investimentos aí, em energia renovável, obviamente, que vamos falar um pouco de energia. E muito legal. A Mútua também está fazendo esse tipo de uma coisa mais técnica, assim, mais poder trazer aí a experiência da nossa engenharia, dos seus associados, Sim. Pois eu estou com 37 anos de formado em engenheiro, Me formei na Federal de Pelotas, E vou fazer uma coisa bem rápida assim. 37 anos de engenheiro, 36 anos na energia, trabalhando com energia. 28 anos em cooperativa. Tenho três viés aí. Trabalho com engenharia, energia, mas no sistema cooperativo já há 28 anos. 27 anos como voluntário no Sistema Estadual de Recursos Hídricos, onde começamos dentro do Taquari Antas como membro de cadeira geração de energia hidrelétrica. Do comitê, Do Comitê de Bacia Taquari Antas, lá em 96, na comissão de constituição do comitê. O comitê foi constituído em 98, saiu uma resolução implantando ele, mas em 96 eu já estava na comissão de constituição, E nessa caminhada a gente passou também como membro, diretor, vice-presidente, presidente do Comitê Pardo, que é nosso vizinho à direita, ali, hidráulica, do Taquari. E atualmente estou vice-presidente, já fui presidente, e atualmente estou vice-presidente do Taquari Antas e coordenador geral do Fórum Gaúcho de Comitês, da entidade que congrega aí os interesses comuns dos 25 comitês de bacia do Rio Grande do Sul. E os não comuns também, Sim, temos que defender. Nem sempre há convergência sobre os assuntos entre eles. Com certeza, cada comitê tem a sua plenária. Isso é o desafio, talvez, do cara coordenar, 27 e 25? Nós somos plenária de plenária, Então é uma coisa realmente complexo, Você tem que ver o que cada um votou nas suas plenárias, porque não é a diretoria que vai trazer a sua opinião, ela tem que trazer a opinião da sua plenária, Teria que ser assim, Isso, isso é a tese, Essa é a tese. Isso é a teoria, mas funciona, viu? Imagina. Funciona bem legal. Que bom, cara, que bom ouvir isso. Essa parte dos comitês, nós temos falhas no nosso sistema estadual de recursos hídricos. Sim. A não implantação de alguns instrumentos da nossa lei, que é de 1994. Certo. Então, instrumentos importantes da lei não foram implantados até hoje e nos causam problemas na gestão das águas, Mas o que toca aos comitês de bacia, que é a sociedade organizada, isso aí funciona
funciona muito bem, dá para dizer que funciona muito bem. Que bom ouvir isso, que bom ouvir isso. E dali eu estava botando 27 anos na água, eu botei assim, né? 24 anos na Sertel já, né? Que começamos lá como na engenharia da Sertel e na sequência tanto na questão de distribuição de energia, como depois se aprofundando bem mais na construção de hidrelétricas inicialmente, e também já fizemos, além de 4 hidrelétricas, já fizemos 3 solares e estamos com um projeto grande de energia eólica ali nos Morros da Harmonia, né? Uma coisa, talvez a primeira assim, beira de serra que vai ter no Rio Grande do Sul, vai ser o nosso parque eólico ali nos Morros da Harmonia, ali, né? E o nome é muito bom Imigrante também. Teutônia ali, naqueles limites ali? Ali é bem a divisa, Teutônia, Westfália e Imigrante. Uma tríplice. Tem uma tríplice divisa ali em cima daqueles morros, né? Então a gente tem uma caminhada, né? Eu acho que uma caminhada que dá para se dividir em 3 grandes linhas, assim, o cooperativismo em si e o reforçar os princípios do cooperativismo, e para nós é uma grande alegria, uma satisfação poder estar trabalhando com o cooperativismo, porque não é nem totalmente privado, nem totalmente público, é uma coisa que a gente consegue fazer muito social, né? Não é um socialismo não, mas a gente consegue fazer muito social, né? Esse princípio das cooperativas, de uma forma geral, de que não vale o capital, vale a pessoa, isso é muito legal trabalhar nesse sistema, né? Você vai para uma assembleia para distribuir resultados ou para redirecionar os resultados para novos investimentos, e a pessoa que tem nossa cooperativa é de infraestrutura e de energia, né? Sim. Ela gera e distribui energia em 48 municípios aí do Vale do Taquari, Paranhana, Pardo, alguma coisa no Caí, ali um pedacinho no Caí, mas quando se chama o associado para vamos decidir um reinvestimento ou até uma distribuição de sobras, né? O cidadão, aquele que tem uma casinha simples lá uma casa simples num bairro, né? um pequeno consumidor, e o dono, digamos, da Lactalis, né? Que é outro grande consumidor, um grande consumidor nosso, né? O voto é um, né? O voto do dono da Lactalis é um, e o voto do Júlio é um. Do seu Zé lá, da casinha simples lá, também é um. Isso é muito legal, nos motiva muito, né? Então, nessa caminhada, falando um pouco de energia, né? Cooperativismo e essa dedicação aí aos recursos hídricos, né? Que começou, obviamente, por nós trabalhar inicialmente com hidrelétricas, né? Então assumimos nos comitês essas vagas de hidrelétrica, né? Mas foi muito além disso, nós entender a importância do que é os recursos hídricos, tanto para o desenvolvimento como para a vida, né? E a gente, em uma caminhada aí de muitas décadas já, está nesse papel aí de conciliar esses interesses, né? Conciliar o interesse da produção, que precisa de água, é insumo de produção, né? Com os interesses da vida, vamos falar assim, né? Do meio ambiente, das comunidades, dos animais, dos seres humanos, né? E na caminhada da energia a gente já ajudou a botar em pé 44 projetos de hidrelétrica, né? 38 projetos como fabricante de equipamento, né? Eu comecei a minha carreira nessa área como fabricante de turbina e equipamentos para hidrelétrica, né? Aí em Estrela, né? Nas turbinas Wirtz, aí, que é a maior e mais antiga, na época era, né? Mais antiga fornecedora de equipamento para pequenas centrais hidrelétricas da América Latina, né? Uma coisa bem importante que tem aqui em Estrela, né? Então conseguimos ali fazer 38 como fornecedor de equipamento e na sequência, já na Sertel, botar mais 4 hidrelétricas em pé, né? Estamos por começar a obra da Vale do Leite, que é uma pequena hidrelétrica, a nossa terceira no Rio Forqueta, né? Ali próximo a Lajeado também. Sim. Né? E também nosso grande projeto, que é a nossa alegria agora da Bom Retiro, né? Da Eclusa de Bom Retiro, que seria a 44ª, né? E talvez vamos parar por aí daí, Nada, né? Rapaz, não fala isso. 44ª hidrelétrica, a gente vai estar participando. E a gente gosta de dizer assim, uma eclusa, né? O Rio Grande do Sul tem
4 eclusas. Esse é um desafio diferente, né? É bem diferente. Aí é uma obra de engenharia muito interessante, né? Diferenciada. Nós com 4 eclusas no Rio Grande do Sul, 3 no Jacuí, uma no Taquari, né? E essa do Taquari, então, que é a Bom Retiro, né? Já com uma queda de 10 a 12 metros, uma queda d'água, com vazão média de 500 metros cúbicos por segundo. É a maior vazão das que vocês operam? A nossa maior hoje engole 25 metros cúbicos por segundo. 25 para 500. Vamos dar um pulinho aí. E a estiagem afeta alguma coisa em função da produção de energia da de vocês? Sim, afeta muito, sim, mas o histórico de geração do Brasil, que é um país hidroelétrico, dá para se dizer, né? Até, já foi maior, mas até hoje ele é ainda a maior matriz hidrelétrica do mundo em percentual, né? Isso é cíclico, né? Vem épocas de chuva, vem épocas de estiagem, ambas interferem na geração de energia, sim, porque quando geração de energia hidrelétrica é vazão e queda, né? Uhum. Então, quando você tem pouca água, você não tem vazão, você vai estar gerando pouco. Uhum. E quando você tem muita água, você afoga a usina, né? Você não tem queda. E, de novo, com muita água, mas gera pouco porque está afogada, né? Então, os extremos aí são ruins. Sim. E dá para dizer que são ruins para a agricultura, são ruins para a nossa comunidade, são ruins para tudo, os extremos, tanto a seca como a Mas isso é uma máxima da vida, né? Com certeza. Os extremos, eles, via de regra, eles são danosos. Com certeza, temos que andar mais na média, ali no meio, né? Mas estiagem reduz a energia, né? Mas o Brasil continental, né? O nosso Brasil continental, ele consegue fazer um banco de energia entre as hidrelétricas, que se chama mecanismo de realocação de energia. Então, quando o norte e nordeste está com muita água, aqui no sul está com pouca água, e você faz troca via esse banco, né? Uhum. Então, a gente consegue manter uma média nacional bem interessante, né? O nosso sistema hidrelétrico do Brasil é top. A gente... Desculpa. Não. Fica à vontade. Talvez... Para muitas pessoas se lembram aí do apagão, aquele que teve uns anos atrás, né? E ainda ficou isso na memória, né? Então, para nós, isso sempre é uma coisa que paira aí, né? E a pergunta que eventualmente as pessoas fazem é se o parque hidrelétrico do país hoje, ele ainda tem uma capacidade de, como tu falou, né? De linearidade, né? De suprir as faltas que eventualmente acontecem, ou esse parque hidrelétrico ele precisa aumentar. Bom, uma coisa é, digamos assim, o potencial hidrelétrico da nação, né, que é um patrimônio da nação. Sim. Nós exploramos dele até hoje em torno de 1/3. Então, nós temos 2/3 de potencial hidrelétrico a explorar. Isso é um número... E ele é finito, né? E que Deus botou aí que vamos explorar ou não conforme a nossa necessidade, conforme o nosso ativismo ambiental, conforme novas tecnologias que se apresentem, né? Então, isso é uma coisa, é a nossa aptidão, né? E outra coisa é o parque hidrelétrico brasileiro já representava 90 e tantos % do setor elétrico nacional. Tem que separar muito isso, não dá para fazer setor energético nacional, aí entra o transporte, aí entra o diesel, aí entra... Então, separamos essa matriz energética, vamos falar da matriz elétrica nacional, né? Aí a geração hidrelétrica já foi mais de 95% da matriz elétrica. Isso hoje, que é no fim da década de 70, 80, mais ou menos isso? Por aí, na década de 80, até final da década de 80, até um pouco da década de 90 ainda. Ali começou a virar. Aí vão começando essas renováveis, principalmente as outras renováveis, né? Porque hidrelétrica é renovável, né? Mas isso foi uma política de governo ou isso foi uma demanda automática do mercado? Por todas as questões possíveis, isso automaticamente começou a mudar? Bom, nós estamos há muitos anos nisso, acompanhando isso, né? Mas eu diria que tem mudança governamental, sim. Sim, tem interesse. Que antes da mudança da matriz energética e elétrica, né? Nós tivemos a desverticalização do setor elétrico nacional, né? Que se deu numa lei, se eu não me engano, a lei é de 96.
Lei, efetividade da lei bota 5 anos mais, né? No mínimo 5 anos mais, para uma lei se tornar efetiva, usual e surtir seus efeitos, seus maior, mais objetivos. Tempo, né? Sim. Então, quando em 96 foi quebrado digamos, a hegemonia estatal do setor elétrico nacional, que até ali se falava em hidrelétrica, né? Nós éramos especialistas em hidrelétricas e muito bons especialistas em hidrelétrica. Fizemos hidrelétrica pelo mundo afora, inclusive, né? Os brasileiros, né? Nossa engenharia nessa área muito galgada em Eletrobras, em Furnas, nas grandes empresas estatais que deram um bom exemplo ainda. Mas quando foi quebrado a hegemonia, digamos, estatal no setor elétrico, aí começou a entrar terceiros, comprar empresas estatais e com isso também ocorreu um ambiente de poder entrar novas fontes, né? Fontes que não só por paixão ou por vontade técnica até, né, de se aproveitar esse grande potencial hidrelétrico que temos, mas também tira daí, né? Aí começou, demanda comercial. Aí vamos lá, aí, o que para em pé, o que é mais barato, né? E também tivemos nisso grande evolução dessas outras tecnologias, né? Certo. Nós começamos a pensar em fazer eólica. Isso é brutal, assim. Nós começamos a pensar em fazer eólica faz, digamos, uns 10 anos, né? Um pouco mais, 10, 15 anos. O maior aerogerador que se tinha 600 kW. Né? Hoje, a média não é nem maior nem o menor. Hoje, o que está comercial para vender de aerogerador tem 6.000 kW. Então, mudou completamente esse setor, se viabilizou, entrou tecnologia, né? E a solar, então, esse salto é mais brutal ainda, né? Eu me lembro que eu fui em 2002, eu tive a oportunidade de ir na Alemanha, né? Junto com uma comitiva aqui do Vale do Taquari, prefeitos, presidente da Sertel e deputados e empresários do Vale do Taquari, mais voltado ao setor. Fomos num laboratório em Dresden, onde a Siemens estava bancando a universidade lá para desenvolver o corte da fotocélula, né? Um bastão de silício que a tecnologia era cortar aquilo como mortadela, assim, mas o mais fininho, a técnica mesmo era aquilo ser cortado super fino, né? Para virar a fotocélula que hoje está aí, né? Imagina, nós estamos falando de 2002. Né? Isso são 20 anos e hoje tem painel para vender na esquina. Na esquina, né? Na esquina mesmo. Na esquina mesmo, coisa muito rápida, né? Para terem uma ideia, vamos falar um pouco do Sertel dentro dos nossos tempos aqui, mas Sertel, assim, é a maior e mais antiga cooperativa de distribuição de energia do Brasil. Né? Nós atendemos 48 municípios desses 3 vales que a gente já citou aqui, né? Com distribuição e geração de energia. Geramos em torno de 25% do nosso mercado hoje, né? Com grandes projetos que pretendemos chegar a 100% de geração própria. Né? Com essa de Bom Retiro, a pleno, consegue atender tudo? Com a eólica, e daí? A eólica é 50 mega. Bom Retiro é 35 mega. Nós já temos 25 mega, vamos botar mais 6 agora, então vamos chegar perto dos 100. 100 é hoje a demanda? 130 a demanda hoje. Isso que um exemplo que eu queria dar de outra grande transformação que tivemos no setor é a GD Solar, né? Então, peguem a Sertel. A Sertel dá para ser um grande, assim, como se diz, falando em estatística, uma população para representar o todo, né? Então dá quase para pegar a Sertel para representar o Brasil, vamos dizer assim, né? Porque nós temos consumo industrial, temos consumo comercial, temos consumo residencial, atuamos em 48 municípios, temos todos os tipos de consumos e até de atividade comercial ali dentro da Sertel, né? Dos 82 mil associados que a Sertel tem, né? Então a gente fala assim, 130 mega a nossa demanda máxima, né? Que deixou de ser o chuveiro também pico, nessa. O pico.
Isso é outra caminhada, né? Deixou de ser o chuveiro elétrico, passou a ser o ar-condicionado, né? Sim. Antes era 7 da noite, às 9 da noite o pico, hoje o pico é às 2 da tarde, né? Então mudou muito o setor, também com a universalização do acesso ao ar-condicionado, né? Sim, principalmente split, aí, o ar-condicionado, né? Hoje tu pega casas até bem mais humildes, o cara já tem condição de ter um ar-condicionado, né? Mas imagino que na esteira disso, né, o próprio universalização é uma palavra meio exagerada, né, mas a universalização dos sistemas solares residenciais, ele também alivia um pouco ou é muito pequeno ainda isso? Não, é isso que eu queria chegar. 130 megas, Sertel, daquela população para tentar representar o todo, né? Nós estamos com 47 mega em 130 mega tem 47 mega de solar, de GD solar. Isso foi um estouro, assim, né? Com prós e contras aí, que podemos falar um pouco sobre isso, mas por uma distribuidora, digamos. Né? Sim. Cada um tem o seu viés de entendimento sobre a vinda deles, né? Para o consumidor, para o gerador, para o distribuidor. Mas nem vamos entrar muito nisso, assim, se está dando prejuízo para a distribuidora ou não, porque isso está posto. Né? Isso está posto, tem regramento, vai acontecer, e então não é se adaptar ao máximo e ir adiante, não ficar chorando, né? Sim. Que é o perfil que as cooperativas têm também, né? Vamos adiante e vamos lá. O associado está tendo benefício? Ok. É um dos nossos princípios, né? Então, está valendo, está valendo. A GD está valendo, sim. Mas, querendo ou não, tecnicamente, né? Aí tu pega qualquer distribuidora, tu está aí, vamos dizer, numa empresa de 130 mega, né? Numa distribuidora de 130 mega, está com sol, está tudo legal, digamos, vamos arredondar o número, ele está com 50 mega de produção própria dentro das casas, dentro dos comércios, das indústrias, aí vem uma nuvem em cima, vai a zero. E vai a zero, isso não Vira o tempo e chove. Isso não é máquina girante, né? Máquina girante leva quase 2, 3 minutos para baixar a potência dela, né? Turbina hidráulica, gerador, não é assim, não baixa no... E o solar vem uma nuvem em cima, é zero. A rampa de ganhar energia e perder energia, e o sistema tem que segurar, né? E tem que segurar os 130 mega quando cai a solar fora. Essa é a segurança energética que a gente começou a comentar, né? Sobre quem garante a segurança energética do sistema. E vamos lá, tem duas coisas também nós temos que começar a entender, assim, eu sei que o público aqui é mais seleto para engenheiros e técnicos, né? Mas a gente tem que falar ao povo, né? Sim. E uma coisa é fio, né? Nós tivemos um apagão de energia, que é faltar fonte mesmo, faltar geração, mas nós também já tivemos apagão e que deu confusão, aí ninguém entendeu, de fio. A gente fala fio, né? Distribuição. Transmissão e distribuição. Como tu leva lá de onde tu gera até o cliente. Isso, aí tu tem uma torre lá, cai uma torre numa linha única que alimenta uma região X, lá naquela região é um apagão. Está faltando o quê? Energia. Faltou energia. O consumidor final não interessa onde é que está o problema, ele quer que entregue. Isso, ou até dizem, faltou luz, né? Faltou luz. O que é mais comum ainda, mas energia tem. Caiu mas vai dizer que não é mais bonito de falar, faltou luz. Sim, com certeza. Cadê a conta de luz? Cadê a conta de luz? Isso tu não tira mais, essas coisas populares, tu não tira. E o problema deu um apagão agora há pouco, quando mudou da CE para Equatorial, acho que teve umas regiões aí que tiveram um apagão e os caras ficaram com saudade da CE, né? Porque a CE era um pouquinho mais ágil, claro que é um processo, uma adaptação a tudo, né? E pelo teu sentimento, pelo teu conhecimento até da própria Equatorial, que chegou no mercado, tu vê com bons olhos essa migração da CE para essa outra concessão, assim? Tu vê que pode melhorar o atendimento, o abastecimento, novos investimentos, desse teu sentimento aí, tu conhecedor do mercado nosso? Gente, assim, nós como eu falei bem lá no início, nossa cooperativa, nós estamos entre o privado e o público, né? Então, nós temos paixões por algumas coisas do privado e paixões também por muitas coisas do público. Acho que se assemelhamos mais a público do que a privado, porque tem eleição a cada 4 anos, né? Tem um regramento. Né? E é o povo que manda, né? Então tem uma similaridade mais ao público do que ao privado. E nós tivemos e temos
excelentes empresas públicas na área de energia, né? Você pegar a Copel do Paraná que é a quarta ou quinta melhor distribuidora do mundo e é pública, né? Vou pegar a Furnas, que é pública, bem um baita de um exemplo. Então não dá para a gente dizer assim a empresa pública ou privada, né? Mas eu acho que aqui no Rio Grande do Sul dá para nós dizer que teremos um avanço muito mais pelo sucateamento que a CE estava, né? E todo um passivo técnico, passivo trabalhista, e que não vamos entrar aqui erro de quem foi, ou se teve erro mesmo ou não, mas acontece que da forma como ela estava, ela não tinha como dar esse pulo que Porto Alegre merece, né? Merece, né? E vindo uma empresa da forma que veio, assim, né? Capitalizada, com alguns passivos resolvidos na compra, né? Já tinha uma expertise também, já tem outras concessões em outros estados, né? E é uma coisa meio ruim da gente dizer aqui, mas querendo ou não, assim, a empresa privada, ela é bem brabo o que eu vou dizer agora, mas a empresa privada ela obedece à ANEEL, né? Ela perde a concessão, bota diretor na cadeia, tem um outro regramento aí que a empresa privada cumpre, obedece e até, vamos dizer assim, tem até respeito por isso, né? E infelizmente algumas empresas públicas não têm esse respeito, né? Não tem vamos obedecer à ANEEL, não, e daí aí a coisa vira um pouco, em alguns casos, por mais que... Porque nós saímos do modelo totalmente estatal para um modelo misto, e aí tem que ter uma agência reguladora muito forte. Para ela, que interessa o que nisso tudo aqui, segue sendo serviço público, né? Pode não ser mais empresa pública, mas segue sendo serviço público, está lá na nossa Constituição. Né? Geração, distribuição de energia elétrica é serviço de utilidade pública, está na Constituição de 88. Né? Então a agência reguladora tem que ser forte aí e tem que poder cobrar e fazer as coisas acontecer. E da nossa experiência, a empresa privada ela busca mais essa obediência, ela sabe que vai perder faturamento, que vai levar multa, que vai perder a concessão, então... E vamos lá, né, gente? O Brizola, há nem tanto tempo, fez a reversão, né? Tirou da privada, que estava cheia de vícios, e passou para a pública. E nós tivemos também uma grande evolução naquele momento, né? E agora chegamos, talvez nesse momento que cíclico, né? Há de se louvar também, né? Acho que o Júlio já foi bem feliz ali no início de dizer que o quanto a engenharia, né, a soberania da engenharia nacional, né, se valeu de grandes técnicos, né, que ocupavam cargos de todos os níveis dentro da estrutura, né, estatal, né, de todas as estatais. O Brasil foi reconhecido em diversos meios de engenharia por terem técnicos de nível excelente, né? E esses caras estão aí, né, ainda, alguns já aposentados, já partiram, mas outros por aí, né? E isso sempre é importante louvar, independente do tipo de concessão, né, que se tenha, seja energia, água, né? O Brasil efetivamente tem um corpo técnico, né, que construiu cultura própria, né? De fato, e isso é importante louvar sempre, né? Ainda mais entre nós, né, que somos engenheiros e temos, né, isso na nossa vivência, e eventualmente a gente esquece de fazer isso, né? É verdade. E a gente daqui a pouco acaba valorizando outras profissões que não têm o papel de construção na soberania que nós temos, né, em detrimento de nós que temos, né, efetivamente uma dificuldade de nos vender como como pessoas que resolvem problemas, né? Como profissionais que são formados para resolver problema, né? Isso é importante a gente exaltar sempre, né? E o Júlio aí é um exemplo de um cara moldado na engenharia para isso, né? Especificamente na tua especialidade, né? Perfeito. Deixa eu mudar um pouco aqui, cara, do assunto que me interessa como profissional, né? E obviamente como consumidor final. Estou apanhando pro chimarrão aqui. Mas vai dar certo. Foi o Pablo que fez. A culpa pode ser minha, não tem problema. O cuia nova, né, cara? Cuia nova é um negócio... Tá bom. Porque o cara traz... O Márcio, né? Ele faz uma cuia nova e é uma cuia, né? É um protótipo. É um protótipo. Para nós usar no programa. Só que quando ele falou que era ele não me disse que era um protótipo. Ele disse, não, vai lá e faz, né? E não me avisou nada, né? E daí ele sacaneou o cara. Porque o cara tá acostumado a fazer na cuia do cara. Mas enfim, né? Faz parte. E uma das coisas assim que me causa assim um pouco de...
não de aflição, mas de interesse em saber como anda a questão da cobrança sobre o uso da água, que é um processo discutido aí numa das tuas essências de formação, que é o Comitê de Bacia. Como que anda isso aí, cara? Vamos dizer até assim, no Sistema Estadual de Recursos Hídricos, né? De forma mais bonita é isso, tá bom. Não, é como... É o nome correto, ok. É como, okay. Como a lei define, né? Nós, de fato, na lei temos 5 atores no sistema, né? O Comitê de Bacia, o conjunto de Comitê de Bacias é um dos atores. Né? O outro é o CRH, né? O nosso Conselho de Recursos Hídricos. O outro deveria ser uma agência de região hidrográfica, não foi criada até hoje, é um dos nossos problemas. Isso é uma né? das coisas que não foi criada dentro daquele arcabouço inicial que tu nos falou. Nós não temos o órgão técnico. Então, e o DRH, de certa forma, acaba cumprindo... DRH é o órgão regulador. Né? Acaba cumprindo... Não cumprindo porque ele não faz gestão. Né? Não, ele não pode fazer o técnico. Né? Isso são atores quem faz regulação não pode fazer a técnica. Né? Então, entendi. Mas ele é o outro ator. O DRH existe funciona. Cumpre o papel dele de regulador, de quem outorga a água, né? E quem fiscaliza a água. Né? Mas ele não pode ser a agência de bacia, que é o órgão técnico. Não né? geraria um problema de um conflito de interesses. De interesse, inclusive. Né? Então, a nossa lei é muito legal, viu? Nossa lei de 1994 foi praticamente copiada para a lei de 97, que é a federal. Né? Daqui que eles beberam dessa fonte. Já tinha 2 estados antes que nós, que era Ceará e São Paulo, eram antes que nós, mas eles não eram na linha francesa. Né? Ok. O Rio Grande do Sul buscou o mundo afora, botou especialistas a olhar o mundo afora e trouxeram que o que mais se adaptaria aqui seria a linha francesa, né? Que traz essa questão do descentralizado e participativo. Né? Isso é o Sistema Estadual de Recursos Hídricos e virou o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, que aí vem com esse critério de bacias hidrográficas e que a bacia resolva os seus problemas. Regionaliza e particulariza. Isso, e dentro da unidade de gestão, está na Constituição Estadual de 1989, que tudo que se tratar de recursos hídricos tem que ser tratado em bacia hidrográfica. Certo. Isso nos causa um problemão até hoje, porque aí prefeito quer que valha o município, não tem. Né? Cored quer que valha o espaço geográfico, o espaço geográfico de Cored, né? Mas não adianta. Se tem alguma unidade aí de gestão feita por Deus e que realmente um sente o problema que o outro faz, é a bacia hidrográfica. Né? Jogou esgoto lá em cima, ele passa aqui embaixo. Né? Tomou água aqui em cima, falta água aqui embaixo. É isso aí. Então essa é a divisão ideal e o Rio Grande do Sul foi competente em copiar isso. Né? Mas nossos 2 grandes problemas, que é a sua pergunta... Quem é o quinto? O quinto é FEPAM. FEPAM, ok. Porque o DRH outorga e fiscaliza quantidade de água e a FEPAM outorga, licencia e fiscaliza a qualidade de água. Essa é a função. Função da FEPAM e ela faz, né? Faz sim. Cuida da qualidade da água e fiscaliza a qualidade da água. Então, dos cinco atores, nós não temos um ator super importante, que é o quadro técnico, né, que é a agência de bacia, e até hoje não tem uma solução desenhada. E não se vislumbra também isso num horizonte muito próximo? A nossa lei botou assim que a agência de bacia deveria ser órgão da administração indireta do Estado. Então, eu vivo isso há 7 governos. Né? Quem é que tem que botar a agência? Quem é que tem que implantar a agência de bacia? O governo, os governos, que já foram 7. O Eduardo Leite agora está no segundo dele, que é o 8º governo dentro da vigência da lei. Né? Mas, então, nesses governos todos deveriam ter implantado a agência de bacia. É a atribuição deles, a responsabilidade deles. Né? Mas o que a gente escutou, e tivemos todos os partidos aí, bem legal de falar isso também. Né? Dos mais diversos aspectos. Tivemos desde a da esquerda até a direita, meio, tivemos todo mundo aí, e ninguém fez. E cada um apresentou as suas justificativas ou não para não fazer. E a justificativa, na maioria dos casos, era porque não tinha como aumentar a estrutura do Estado. Entendi. Lei de responsabilidade. Que não tinha como aumentar a estrutura do Estado, porque a cobrança que era para manter isso, ela tem que ser posterior aos projetos. Né? E quem é que faz o projeto? Quem é que faz o projeto? A agência de bacia. Então, como é que tu cria uma estrutura que precisa
gente, precisa ter dinheiro. Precisa ter dinheiro, e a cobrança ela é posterior a isso. Então, é um lepezinho da nossa lei aí que também... É o ovo ou a galinha? Não, mais ou menos isso, que não está solucionado. Esses são os atores. E dos instrumentos, nós temos a outorga estabelecida, nós temos os comitês de bacia, que são instrumento de gestão estabelecido também, a sua estrutura, o seu processo está estabelecido, né? Mas, para não falar em todos, nós chegamos na questão da outorga do uso da água, que está estabelecida para tomada de água, não está estabelecida para lançamento de efluentes. E para esse sistema estar completo e você poder outorgar um uso da água, você tem que outorgar qualidade e quantidade. Certo. Você não pode dizer para alguém que vem, uma indústria vem ali e pede, eu quero X metro cúbico por segundo aqui, nesse ponto, e eu preciso que essa água tenha a qualidade 2. Certo. Né? Então, quem está analisando se vai dar essa outorga ou não, tem que dizer, tem X metro cúbico por segundo aqui e tem classe 2. Não pode querer entregar para a classe 3, classe 4, né, conforme a resolução do CONAMA. Sim. Então, o instrumento da outorga está pela metade, dá para se dizer, ele está em água superficial e mambembe em água subterrânea, e não tem o lançamento de efluentes, não está amarrado aqui no CIOT, que é a nossa plataforma de outorga. Que é boa. Né? Boa, sensacional, ótimo, ela funciona em outros estados, em Minas Gerais, onde ela nasceu, né? Ela é de Minas, né? De Universidade Federal de... Viçosa? Lavras? Talvez. Lavras que bolou esse CIOT, a engenharia lá em Lavras, né? Então, falta essa parte do lançamento de esgotos para poder fazer a checagem, né? Mas o instrumento mais poderoso aí de gestão e de poder... Faz um plano de bacia, faz o diagnóstico do que precisa ter naquela bacia para melhoria da água nos próximos 10, 20 anos. É assim que funciona. Okay. Esse plano de bacia gera atividades, projetos, atividades, né, que têm que ser executadas. Né? Um comitê de bacia escolhe quais delas vão ser feitas primeiro, hierarquiza elas, e tem que ter dinheiro para fazer isso. Né? E também o dinheiro viria da cobrança pelo uso da água, né? Que é o instrumento que está faltando. Nós não temos um instrumento de cobrança pelo uso da água instalado no Rio Grande do Sul. Uma grande briga na Assembleia Legislativa em relação a isso, né? Tem um viés político, obviamente, bastante grande, né? Que impele ou impede ou vai impelir os atores a fazerem ou não, né? É político e setorial, né? Assim, também. Que também é político. O fundo é político, né? Sim, com os seus atores maiores ou menores, né? Exatamente, né? E nós temos, querendo ou não, o Rio Grande do Sul muito tradicional na agropecuária, né? E isso não é um grande benefício que o Rio Grande do Sul tem. É um grande mérito do Rio Grande do Sul ser forte na agropecuária como ele é, né? Mas, querendo ou não, nós viemos de uma época lá do Código de Águas, lá de 1934, que dizia que um rio ou qualquer recurso hídrico dentro de uma propriedade é da propriedade. É isso que dizia nosso Código de Águas. Né? E a Constituição de 88 traz assim, não, recurso hídrico é bem público, bem de utilidade pública. Né? E aí como é que tu pega pessoas que ainda estão vivas, e que aquele açude a água do açude era dele, a água da barragem era dele, né? O rio que passava lá dentro da propriedade era dele. Como é que tu diz agora para esse conjunto de pessoas que não, isso não é mais teu e tu ainda vai ter que pagar para usar? Então, é uma questão cultural, mas que a gente tem dito para esses, né, nessa caminhada nossa, gente, não é assim que vocês têm que pensar. Vocês têm que pensar em ter água ou não. Porque se nós não der soluções aos problemas que nós temos com a água, daqui um pouco mais não vai ter água, seja em qualidade ou em quantidade. Né? É verdade. Então, essa é a grande mudança que nós estamos precisando fazer na questão
do instrumento cobrança é a aceitação dele, porque ele funciona em São Paulo, ele funciona em Minas Gerais, ele funciona no Rio de Janeiro, né? Ele funciona, né? Ele já comprovou, região de Piracicaba ali. E existe essa já cobra e já tem efeitos positivos na água. Esses 5 atores, eles também existem nesses locais? Sim. É o mesmo molde? Sim. Estão implantados, estão funcionando nos demais. Mas, digamos, São Paulo não amarrou que a agência de bacia tinha que ser órgão público. E lá é uma delegatária. É uma empresa privada com uma delegação de ser agência. É um outro modelo. E funciona. É um modelo. E estão tocando. E tá. A água lá já tem comprovação, depois de mais de 2 décadas que eles estão conseguindo cobrar, que já tem melhoria da água do Rio Piracicaba. Qualidade. É que isso também, né, obviamente, isso é um trabalho de médio prazo. Sim, isso não é do dia para a noite. Né? Nós estamos atrasados. O Rio Grande do Sul precisava dar um pulo nisso aí. Vou fazer uma perguntinha para o nosso convidado. Opa! Qual é o próximo desafio da Sertel? O que a Sertel espera para o futuro? Novos projetos? O que ela tenta implementar agora para o futuro? Olha, a Sertel está muito focada na geração de energia, né? E em qualquer uma das fontes, seja eólica, solar, hidrelétrica, né? Mas assim, o nosso fazer agora é fazer o projeto da hidrelétrica, depois de implantar a PCH Vale do Leite, a pequena central hidrelétrica Vale do Leite, que estamos com o nome do governador, aí vamos ver se a coisa vai mais... conseguimos mais celeridade, né? Mas é a hidrelétrica na Iclusa de Bom Retiro, porque isso aí é um desafio assim, para o Vale do Taquari, um desafio para o Rio Grande do Sul, porque, querendo ou não, nós estamos jogando um potencial hidrelétrico fora desde 1975. Né? 50 anos. Aqui um pouquinho, bate nos 50. Quanto já se perdeu, né? Então está lá, a eclusa está lá, a barragem está lá, as comportas. Hoje, para manter o nível de montante, que é a função de uma barragem eclusada, né, dar transporte fluvial e manter o nível da parte alta, se chama do montante, né? Para chegar a água lá no Porto da Estrela com navegabilidade. É essa a função da Eclusa de Bom Retiro, o Porto da Estrela e a Ferrovia do Trigo, é tudo o mesmo projeto. Foi feito para descer produção agrícola da região de Passo Fundo, chegar no Porto da Estrela, entrar numa barca e poder ir Porto Alegre e Rio Grande. Né? Um belíssimo projeto. Né? Mas não fizeram uma hidrelétrica, né, quando implantaram essa barragem. Né? E hoje está lá com portas jogando água, a gente diz água fora, né? Para manter o nível. Não está gerando energia. Não está gerando energia. Então esse é o grande assim, foco da Sertel na sequência, né? Viabilizar essa obra bem diferente, porque vamos trabalhar com um lago cheio. Né? Geralmente você faz uma hidrelétrica, você constrói todas as estruturas e depois enche o lago, né? Então você vai botar carga nas estruturas depois, né? E aqui nós vamos ter uma situação que vamos ter carga já em algumas das estruturas do zero já. Né? Nós vamos estar fazendo escavação com 10 metros de coluna d'água atrás, né? Então vamos estar começando a fazer as tomadas d'água. É um grande desafio da engenharia. É um grande desafio para a engenharia, sim. Então, talvez seja, vou me arriscar a dizer aqui, talvez seja a maior obra de engenharia do Estado aí durante esse ano aí, nos próximos anos, né? Não vislumbro nada tão complexo e diferente do que isso aí, na minha visão. Olha, para nós isso é um orgulho até escutar isso, né? Não sei se mas... Porque hoje as grandes obras de engenharia pode ser o porto, talvez aquele porto de Arroio do Sal, né? A barragem de Bagé não podemos esquecer, que é uma grande obra. Eu tenho que ser barrista, né? Eu tenho que ser barrista. Não, mas é diferente, são desafios diferentes. Né? Porque hoje os grandes investimentos, a não ser que saia uma nova ferrovia, mas eu num vislumbre inicial, imagino que sim. Gente, nós vamos estar escavando menos 12 metros do nível do mar. Ali o nível d'água de montante é 13 e o nível d'água de jusante é 3. Vamos fazer uma média, dizer que é 3. Nós vamos estar escavando na menos 11. Um lençol freático lá em cima, um solo ali, um terreno ali. Não é, ele não tem
uma estabilidade tão grande quanto os terrenos que vocês costumam trabalhar. Sim, trabalhamos em basalto direto, né? É outro tipo de dificuldade que tem na obra, né? São dificuldades diferentes, né? Não é o know-how de vocês. Estruturas galgáveis, né? Se dá enchente, passa por cima de tudo e é normal. Então, e é 500 metros cúbicos por segundo, né? É diferente, cara. Bom, ficou... Bom, Júlio, valeu, né? Agradecemos, maravilha, né? maravilha. Aproveitar para citar aí, né? Tu é representante da Sertel. A Sertel, uma empresa do Vale do Taquari, uma cooperativa, ela recebeu um prêmio da ANEEL aí esses tempos atrás, o que também, né, de certa forma, engrandece o teu trabalho, né? O trabalho que a Sertel vem desempenhando na região. É sempre importante louvar essas iniciativas e essas questões que são levadas adiante também, né, um pouco pela engenharia, né? Com certeza. Então, te agradecemos a disponibilidade. Sabe que, como sócio da Mútua, a Mútua está sempre aberta, né, para ti, para todos os colegas da engenharia da Sertel, né? Então, conte sempre conosco, né? Se quiser fazer os teus reclames finais, aí fica à vontade. Não, legal a tua lembrança aí nós ganhamos o prêmio, é um prêmio que a ANEEL faz, né? Ela classifica de uma forma muito interessante, assim, é ela que escolhe as pesquisas, a gente não fica... Autonomia total. A gente não fica, digamos, quase que nem sabendo onde é que foi pesquisado e tivemos aí, não é bem surpresa, porque nós trabalhamos para isso, né? A Sertel trabalha não para ser a melhor, mas trabalha para ter o seu associado satisfeito, né? Com a parte de distribuição de energia, né? E para quem é lá da região, é muito ruim a gente falar assim da gente mesmo, né? Mas para quem é lá da região, a Sertel já conta com um conceito muito elevado em relação à confiabilidade na entrega de energia, né? De ter energia, de não faltar energia, né? E fomos agora, então, né, reconhecidos, né? É IASC o nome desse prêmio, né? E estamos muito felizes, sim, com certeza estamos muito felizes. Merece. É um reconhecimento do órgão federal, aí, né, do órgão regulador federal. E deixar um abraço para a Mútua, né, e para todos os nossos associados e comunidade que possa estar tendo acesso também a esse Pod Mútua. Isso aí. Um grande abraço, muito obrigado. Mais uma vez, agradeço a tua presença, passar um pouquinho dos teus vastos conhecimentos, acho que é importante, né? Esse bate-papo, a pluralidade da engenharia nos faz reconhecer e conhecer a importância da engenharia para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, né? E a gente tem um diferencial também, a Mútua tem uma linha de crédito exclusivo para fotovoltaica. Isso. A nossa sede já implementou. Verdade, né? Verdade. Estamos implementando uma Mútua sustentável no nosso prédio, né? Fazendo todo o gerenciamento, que achei importante dar essa contrapartida. Né? Bem lembrado. E hoje também estamos gerando 55% de energia, estamos gerando economia. Né? Hoje nós temos 6 pavimentos, né? Geramos um bom consumo de energia, implementamos a fotovoltaica, né? E também divulgamos os nossos benefícios referente a isso. Mais uma vez, muito obrigado. Sucesso. O programa é nosso. Um dia que quiser voltar para bater um papo com a gente, né? É importante. Siga a Mútua nas nossas redes sociais. Acompanhe a gente no Spotify. Acompanhe no nosso canal do YouTube. Né? Comentem, curtam. Comentem algum outro assunto que a gente pode discutir aqui nesse importante programa de desenvolvimento da engenharia gaúcha. E não se esqueçam. Associe-se na Mútua e vem para a Mútua. Esse foi o Pod Mútua, o podcast da Mútua RS. Foi um prazer tê-los conosco. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!